Eu gostaria de hoje compartilhar com os irmãos sobre o servo da obra missionária, entendendo que nós reconhecemos que existe sim o conceito bíblico do missionário, aquela pessoa que é enviada pela igreja local, assim como Paulo foi enviado ali em Atos capítulo 13, mas ao mesmo tempo o imperativo missionário ele repousa sobre todos nós. Então, num certo sentido, todo crente ele é um missionário, porque todo crente ele é enviado por Cristo a pregar o Evangelho onde ele estiver. A ênfase da grande comissão não está no ir, mas no fazer discípulos, no pregar onde nós estivermos. Então, eu quero falar hoje sobre esse exemplo de servo que Deus quer que nós sejamos. A Bíblia, quando fala sobre servo de Deus, na maioria das vezes, a maioria das ocorrências dessa palavra, servo de Deus, se refere aos profetas. E hoje nós vamos falar sobre um deles. Obrigado. Então, o Novo Testamento também fala esse termo servo de Deus, mas na maioria das vezes o termo servo de Deus é usado para se referir aos profetas. E salvando aqui as diferenças óbvias que há entre Israel e igreja, os profetas, eles não eram muito diferentes dos missionários, porque o que os profetas faziam era apontar para Cristo, não muito diferente do que aquilo que os missionários precisam fazer hoje. E quando nós falamos em profetas, nós podemos pensar aí automaticamente em Moisés, aquele que, pela graça de Deus, nos trouxe a revelação escrita. Podemos pensar talvez em Samuel, aquele que começou uma escola de profetas, que foi consolidada por Elias e Eliseu, outros profetas que conhecemos muito dos seus milagres. Podemos pensar em Isaías, profeta messiânico por excelência, ou até mesmo em Daniel, que influenciou reinos e reis para a glória de Deus. Mas hoje nós não vamos falar sobre nenhum desses profetas. Eu quero falar com os irmãos sobre um profeta que ele não nos deixou nada escrito, ao contrário de Moisés. Esse profeta, ele também não estudou em nenhuma escola, ou ele não fundou nenhuma escola. Ele não fez nenhum milagre, ao contrário de Elias e Eliseu. Ele não tinha erudição de Isaías. E ele também não estava nos palácios reais, como Daniel. Vamos falar hoje sobre João Batista, que apesar dessas diferenças com os demais profetas, o Senhor Jesus nos diz que ele é o maior entre todos os profetas. E vamos ver na vida de João Batista aqui um modelo de servo ao qual nós devemos seguir. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 ao 34. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 ao 34. Peço que os irmãos se coloquem em pé para a leitura do texto. João, capítulo 1, versículos 19 ao 34, diz assim a palavra de Deus. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim.
Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos, juntos para adorar o nome do Senhor e aprender mais de Ti. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações através da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos confronte, nos conforte também e nos guie, Senhor, para uma vida de humildade, assim como João manifestou essa humildade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor desenvolva em nós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus, de humilhar-se a si mesmo e ser obediente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Então hoje nesse texto nós vamos ver aqui o caráter do servo em primeiro lugar. Em segundo lugar vamos ver o objetivo do ministério do servo. E em terceiro lugar a humildade do servo. Vamos começar pelo caráter do servo. Esse texto aqui, João Batista começa a descrever a si mesmo. Ele começa a nos falar como ele se enxerga, como ele se vê no contexto da obra do Senhor. E aqui nós vemos um pouco do caráter dele. E a primeira verdade que nós vemos sobre o caráter deste servo é que o verdadeiro servo, ele escolhe o anonimato. Observe o versículo 19 e 20, que diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? João, ele claramente escolheu o anonimato. O ministério de João aqui está no seu auge. Às vezes a gente não para pensar que quando o Senhor Jesus vai até João para ser batizado, Jesus ainda não era conhecido pela multidão. Jesus iria começar o seu ministério público ali, mas as pessoas conheciam o ministério de João. As pessoas conheciam a sua pregação, as pessoas conheciam o seu batismo de arrependimento, mas eles, curiosamente, não sabiam quem João era. Porque João não passava o tempo falando de si mesmo. João falava de Jesus. A todo tempo o que João queria era que Cristo fosse conhecido, mas não ele mesmo. E aqui começamos a ver o caráter deste servo, que não é alguém que está buscando criar uma plataforma para si mesmo, mas é alguém que está querendo exaltar o Senhor. O verdadeiro servo é aquele que busca passar desapercebido. Ele não está chamando a atenção para si. Havia uma confusão sobre quem era João, e parece que João não dava muita bola para isso. João não estava preocupado com o que as pessoas pensavam sobre ele, o que as pessoas diziam sobre ele. Irmãos, e quantas vezes nós somos tentados a agradar aos homens, a agradar aquilo que eles querem que nós façamos, mas a nossa preocupação deve ser em agradar ao Senhor. Nós somos servos de um único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e obviamente isso faz com que sirvamos uns aos outros. Mas a preocupação de João não era em ser conhecido, mas em fazer Cristo conhecido. Ele escolhe o anonimato. Veja o versículo 20, como João começa a se definir de uma maneira negativa. Ele diz aquilo que ele não é, mas ele não está preocupado em dizer quem ele é. Esse não é o seu interesse. Versículo 20 diz: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Havia uma confusão, muitas pessoas viram aquele profeta começando a pregar sobre o arrependimento e pensaram: talvez esse homem seja o Messias. E ele claramente diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou a solução para os seus problemas. Eu não sou aquilo que tudo o que vocês esperavam. E muitas vezes, irmãos, nós vamos querer ser a solução para a vida de alguém. Às vezes aconselhando algum irmão, às vezes discipulando algum irmão, às vezes exortando esse irmão. Queremos ser a solução para ele, mas não somos. A solução é Cristo. Cristo é o único que pode nos ajudar nesta santificação. E João, ele não se viu como o Cristo.
Ele prossegue, versículo 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Por causa de um erro de interpretação em uma profecia que dizia que Elias deveria vir antes do Messias, os fariseus e os rabinos da época interpretaram que Elias iria vir pessoalmente, pelo fato de que Elias não havia sido morto, mas arrebatado pelo Senhor. Eles criam que Elias iria voltar em pessoa como precursor do Messias. Mais adiante, Jesus vai falar que João o Batista era esse Elias que eles tanto esperavam. Não que ele era Elias em pessoa, mas no nascimento de João Batista, o anjo Gabriel diz que ele viria no poder e no espírito de Elias. E João de fato era o cumprimento dessa profecia, mas ele entendia que ele não era Elias em pessoa. E ele diz: olha, eu não sou Elias. És tu o profeta? E ele responde: não. João Batista não estava interessado em que as pessoas soubessem quem ele era. Ele não estava tentando desenvolver uma identidade de marketing pessoal. Ele era apenas um servo do Senhor. Ao mesmo tempo, vemos que João Batista, ele se via como um instrumento do Senhor. Então, em primeiro lugar, o servo de Deus, ele escolhe o anonimato. Ele não está buscando se promover. Em segundo lugar, ele se entende como um instrumento de Deus. Veja o versículo 22 e 23. Diz assim: disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A humildade de João aqui é tão grande que ele nem sequer se reconhece como um mensageiro, mas apenas como uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto, uma clara referência à profecia aqui de Isaías, mas ele se enxerga apenas como um instrumento. Os irmãos estavam aqui tocando, e o instrumento ele não tem vida própria, um instrumento não se toca sozinho. Quando nós escutamos uma bela música, ou quando vamos a um concerto e aplaudimos os músicos, os aplausos obviamente são aos músicos, não ao instrumento, porque o instrumento nada faz sozinho. Da mesma forma, João aqui ele se entende como um instrumento, e a glória é daquele que o usa, daquele que de fato executa a obra. É o Senhor quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. De modo que se nós fazemos algo para o Senhor, fazemos porque o Senhor nos capacita para fazê-lo. Irmãos, se não fosse a graça de Deus, não haveria diferença alguma entre nós e uma pessoa que está na sarjeta sem esperança. É a graça de Deus que opera isso em nós e que nos faz diferença. Em terceiro lugar, vemos aqui que algo que faz parte do caráter do servo é que ele não se sente digno do seu ministério. Versículo 24 em diante diz assim: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Eu imagino que agora os fariseus e os sacerdotes estão começando a perder a paciência com João. Eles perguntam mais uma vez, e João mais uma vez não responde o que eles estão perguntando. Eles estão preocupados: olha, então se você não é Elias, se você não é o profeta, se você não é o Cristo, quem te deu autoridade para batizar? Agora seria o momento de João Batista puxar o seu currículo, tirar todos os seus certificados da gaveta e dizer: eu tenho autoridade como profeta. Mas João Batista não faz isso. Pelo contrário, vejam o que ele diz. A resposta no versículo 26 parece até um tanto irônica. Ele diz: respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele está dizendo: olha, eu não sei por que vocês estão preocupados com o meu batismo. O meu batismo não é grande coisa. Eu simplesmente batizo com água. Mas no meio de vocês está aquele que realmente batiza com o Espírito Santo. Vejam como João, ele não puxa a autoridade para si. Ele não está dizendo: olha, o meu ministério é algo importante. Ele diz:
não é grande coisa o que eu estou fazendo não, mas eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Ele puxa a autoridade para o Senhor Jesus Cristo, mas não para si mesmo. No versículo 27 aqui, nós vemos como João entende que ele não é digno do seu ministério. Às vezes vai aparecer alguma necessidade na igreja. Igrejas sempre têm necessidades. E muitas vezes pode surgir no nosso coração aquele bom desejo de servir, mas às vezes com uma motivação que não é das melhores. E às vezes pode ser que haja um certo orgulho em nosso coração de pensar: eu sou o mais apto para essa área, não há irmão nessa igreja tão pronto para esse ministério como eu. Esse ministério vai casar na minha vida como uma luva, hein? Perfeitamente. E aí já começamos mal. O verdadeiro servo de Deus, ele não se sente apto para o ministério. Ele olha para si mesmo e ele percebe que ele não tem capacidade. Lembram de Moisés, quando o Senhor o chama e ele diz: Senhor, eu não sei falar, chama qualquer pessoa menos eu. Lembra a pergunta que Deus faz a Moisés? Ele diz: Moisés, o que você tem nas suas mãos? E ele diz: uma vara. E é com essa vara que Deus usa para fazer sinais e prodígios, abrir o mar e fazer tanta coisa. Porque Deus não estava buscando nenhuma capacidade em Moisés, era Deus que iria capacitar, e Deus iria usar aquilo que Moisés tinha em mãos. E talvez você se olhe para você mesmo e você diz: mas eu não tenho capacidade alguma. Amém, é você mesmo que Deus quer usar, porque Ele vai te capacitar. E as poucas coisas que você tem em mãos já não serão mais suas, mas serão do Senhor, e Ele irá te usar. Veja aqui o versículo 27, o sentimento de João. Ele diz: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. O que João quer dizer com isso? Naquela época, e geralmente quando nós pensamos na ceia do Senhor, por exemplo, é quase inevitável não vir na nossa mente o quadro de Leonardo da Vinci, com a ceia do Senhor, os apóstolos sentados naquela bela mesa. Mas, ao contrário do que pensamos, isso não se deu assim. Os judeus não se alimentavam numa mesa alta como nós fazemos. Os judeus se alimentavam em uma mesa baixa, ao chão, sentados no chão, às vezes recostados em algumas almofadas. Eles não eram japoneses, não confundam, mas era assim que eles comiam. E agora para pensar a cena, vamos se colocar no lugar deles. Vocês andando sem calçados fechados, apenas com sandálias completamente abertas, andando em estradas empoeiradas de terra, vários quilômetros, e você vai lá visitar o seu irmão, e vocês vão almoçar juntos, e você se senta no chão para comer, é aquele pezão perto da mesa completamente imundo. É por isso que eles tinham o hábito de lavar os pés, não era à toa. Então, a primeira coisa quando vinha um visitante na casa, era lavar os seus pés. O escravo mais baixo da casa era a pessoa designada para fazer esse serviço de lavar os pés dos visitantes e de todo aquele que chegava. Obviamente, antes de lavar os pés, era necessário desatar as correias das sandálias. E o que João Batista está dizendo aqui é: eu não sou digno, nem sequer de desatar as correias das sandálias do meu mestre, quanto mais de lavar os seus pés. Vejam a humildade desse servo, em como ele se coloca abaixo. Ele não se sente digno, ele não se sente apto. Este homem que foi escolhido pelo Senhor desde o ventre materno para esse ministério, ele diz: eu não sou digno. Então isso é uma grande lição para nós do caráter de um servo. Então vemos aqui que no caráter de um servo ele escolhe o anonimato. Ele não está preocupado com o que as pessoas pensam de si. Ao mesmo tempo, ele se vê como um instrumento de Deus. E em terceiro lugar, ele não se sente digno do seu ministério. Em segundo lugar, vamos ver aqui o objetivo do ministério do servo. Quando servimos a Deus, qual é o objetivo? Por que fazemos o que fazemos? É tão simples entrar num automático e simplesmente fazer as coisas por fazer. Mas por que servimos ao Senhor? Vejamos aqui o versículo 29 em diante. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em primeiro lugar, o objetivo do ministério do servo é apontar para Cristo. Não é de espantar que os primeiros discípulos de Jesus, Felipe e André,
na verdade, eram discípulos de João que foram enviados por ele a Jesus. No momento em que ele vê Jesus, e isso precisa ficar muito claro para nós, João sabe que no momento que ele ver o Messias, o seu ministério está perto de acabar. Porque o seu ministério é simplesmente levar as pessoas ao arrependimento, preparar o caminho para o Messias, mas quando o Messias viesse, o seu ministério haveria chegado ao fim. O surgimento de Cristo publicamente era o fim do ministério público de João Batista. Mas ele não viu a Jesus como um concorrente. Ele viu a Jesus como aquele ao qual ele servia. No momento que ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso ministério é apontar as pessoas a Cristo. E é aqui onde nós começamos a perceber que a porta estreita a qual nós entramos conduz a um caminho estreito. Porque a mensagem de João não era que havia vários cordeiros de Deus, havia apenas um. A mensagem do cristianismo não é que todos os caminhos levam a Deus, não é que todas as verdades são verdades, mas é que só existe um caminho, uma verdade, uma vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso choca o mundo em que nós vivemos, no meio de um pluralismo ideológico, onde todas as verdades são verdades, onde o mundo parece tão bonzinho, tão paz e amor, pedindo tolerância, mas no momento que você o confronta e o contradiz, a tolerância acaba. É por isso que o caminho que nós seguimos é um caminho estreito. A nossa mensagem não é uma mensagem a qual nós podemos negociar. Sim, existem doutrinas que são secundárias, mas existem aquelas que são fundamentais à fé. Cristo é o único caminho à salvação, é o único caminho a Deus, e isso é inegociável, e isso é algo que o mundo não tolera. Vemos aqui também porque o mundo odiou Jesus e porque também o mundo nos odiará. Versículo 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio a este mundo para fazer nada mais do que tirar aquilo que o mundo julga ser mais precioso: o pecado. Nós, seres humanos, pecamos não por necessidade, mas pecamos por amor ao pecado. Nenhum de nós peca porque é obrigado a pecar, porque as circunstâncias nos forçam. Até mesmo nós que cremos no Senhor, quando pecamos, naquele momento é porque amamos mais ao pecado do que ao Senhor. Agostinho, ele escreveu no seu livro Confissões algo muito interessante. Ele disse, há uma parte do livro que ele trata sobre o furto de umas peras. Ele era apenas um jovem, e ele, quem nunca foi pegar goiaba no pé de goiaba da vizinha, né? E ele foi justamente roubar peras no terreno de alguém. E ele roubou aquelas peras junto com seus amigos. Mas depois que ele rouba aquelas peras, ele começa a meditar sobre o que ele fez. E ele diz: olha, eu tinha uma árvore de peras na minha casa, com peras muito melhores do que essas. Por que então eu as roubei? Pelo simples prazer de roubar. Então que ele percebe que nenhum de nós peca por necessidade, mas pecamos por amor ao pecado. Jesus veio tirar do mundo aquilo que o mundo mais ama, mas ele não o faz antes de entregar a si mesmo, de mostrar-se a nós como aquele que realmente é precioso, de deixar claro para nós que o pecado é vil, é desprezível, o pecado não é precioso como diz ser. Ele vem num embrulho muito bonito, mas é pura amargura e tristeza. Mas Jesus, ele se mostra precioso para nós. Em segundo lugar, o objetivo do servo é exaltar a Cristo. Vejam o versículo 30. Ele diz: é este a favor de quem eu dizia: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João aqui nos está ensinando a pré-existência de Jesus, que Jesus, ele nascia antes do seu próprio nascimento. Mas o que chama a atenção é que ele diz que ele tem a primazia. O nosso objetivo, irmãos, é dar glórias a Cristo, é exaltar a Ele. É Ele quem é digno de ter o primeiro lugar nas nossas vidas, porque não há nada mais precioso que o nosso Senhor. Então, jovens,
crianças, as crianças já foram, mas parem para pensar em algo. A coisa mais preciosa que você tem não são os seus estudos. E deixa eu esclarecer aqui, não é para você abandonar seus estudos, tá? Senão depois seus pais vão correr atrás de mim. Mas a coisa mais preciosa que você tem não são os seus estudos, não é a sua carreira profissional, não é nem mesmo a sua própria vida. A coisa mais preciosa que você tem é o Senhor Jesus Cristo. E por Ele vale a pena entregar toda e qualquer coisa. Sua carreira, seus estudos, seu sonho, sua vida, absolutamente tudo. Porque não há nada mais precioso do que o nosso Senhor Jesus. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém como Ele que deu a sua vida por amor a nós. Pense na pessoa que você mais ama. Como o apóstolo Paulo diz, talvez alguém ousaria morrer pelo justo. Mas pense naquela pessoa mais desprezível que você conhece. Você daria sua vida por ele. Foi aquilo que Cristo fez por nós. Em terceiro lugar, o objetivo do servo é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Vejam aqui o versículo 30, versículo 31. João vai começar a nos contar qual é o propósito pelo qual ele batizava. Veja o versículo 31, ele diz: eu mesmo não conhecia, mas a fim de que, e esse a fim de que nos dá uma ideia de propósito, de objetivo, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Portanto, aqui está o primeiro objetivo. João batizava para que Jesus fosse manifestado a Israel. Ele queria que Cristo fosse conhecido. Esse era o seu primeiro objetivo. Mas não era o único. Sabe por quê? Porque isso nos responde uma pergunta. Por que alguém batizava? Mas não nos responde a pergunta: por que João batizava? Porque batizar qualquer um poderia fazer. Deus poderia ter levantado qualquer outro homem. A pergunta é: por que Deus levantou João? E quando nós começamos a servir ao Senhor, essa pergunta vai chegar: por que eu? Porque vamos começar a perceber que tudo aquilo que nós estamos fazendo, qualquer outra pessoa capacitada por Deus poderia fazê-lo muito bem. Então, por que eu? Por que Deus quer que eu sirva? Qual era o objetivo então para que João batizasse? Veja o versículo 31 outra vez, preste muita atenção no que ele diz a princípio: eu mesmo não o conhecia. Depois do versículo 33 ele repete e diz: eu não o conhecia. Então, João Batista não conhecia a Jesus. E talvez você pense: mas eles eram primos, como não se conheciam? Bom, em primeiro lugar, eles eram primos de segundo grau. De fato, Maria e Isabel, as suas mães, eram primas. Eles eram primos por tabela, por assim dizer. Eles viveram em regiões distintas e João Batista passou a maior parte da sua vida no deserto. João não sabia quem era Jesus. Agora veja o que ele diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que Deus estava dizendo para João é: olha, você vai sair, você vai começar a batizar pessoas, e uma dessas pessoas será o próprio Messias. E você só vai saber disso porque o Espírito Santo do Senhor vai descer e repousar sobre ele. Vejam então que aqui o objetivo do ministério de João era para que ele mesmo conhecesse a Jesus. Isso é muito importante, porque muitas vezes no zelo de fazer a Cristo conhecido, nós nos esquecemos que também precisamos conhecer a Jesus. Irmãos, ninguém tropeça em grandes pedras, ninguém tropeça numa montanha, nós tropeçamos em pequenas pedras. Tropeçamos naquele devocional que não foi feito porque o dia seria muito corrido, e no dia seguinte também será corrido, e o próximo dia também. E aí a comunhão com Deus começa a ser pouco a pouco deixada. Tropeçamos naquela oração que já começa a perder o fervor e logo a logo desaparece. Tropeçamos, como disse o Senhor Jesus, em não conhecer as Escrituras.
É aí que nós, muitas vezes querendo fazer Cristo conhecido, deixamos de conhecer a Ele. Vejam aqui que o maior privilegiado de servir a Deus não é Deus que recebe o serviço, mas somos nós. Porque se João Batista não quisesse servir ao Senhor, o Senhor levantaria outro e a obra de Deus não pararia. Quem perderia o privilégio seria João. Mas que privilégio conhecer a Jesus. Que privilégio ver Cristo face a face. Algo que os profetas tanto almejaram e não puderam ver, mas João Batista viu. Que privilégio servir a Cristo, irmãos. Nós somos os grandes recompensados por isso. A recompensa de servir ao Senhor não é outra, senão Ele mesmo. Lembra quando Deus concedeu as terras às tribos de Israel? Que porção de terra Ele concedeu à tribo de Levi? A maior terra? Ele não concedeu nenhuma. Talvez pensemos, mas eles eram responsáveis por servir ao Senhor no tabernáculo e Deus não lhes deu nada. E o que o Senhor disse a eles é: eu serei a sua recompensa. Irmãos, Deus é a nossa porção. Deus é a nossa recompensa. O nosso salário pode ser cortado de um dia para o outro, mas a Deus, nem Satanás e os seus demônios podem tirá-lo de nós, porque ninguém nos separará do nosso Senhor. Ele é a nossa recompensa. Terceiro e último lugar, quero explicar aos irmãos um pouco sobre a humildade do servo. Nós não temos na Bíblia um único texto que resuma para nós a vida de João Batista, e por isso eu vou pegar um texto emprestado aqui de Lucas, e vamos para lá, Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 30. Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 30. Lucas 7,18 diz assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui o cenário é completamente diferente do nosso primeiro texto. Aqui João não está no auge do seu ministério, mas no final do seu ministério. Por causa de sua pregação, João Batista está preso na fortaleza Maqueronte, na região da Pérea, esperando a morte. Ele sabe que o seu fim está próximo. Mas nesse texto, nós não temos o que João diz de si mesmo, mas o que Jesus diz sobre João.
E muito mais importante do que o que nós pensamos sobre nós, é o que Deus pensa sobre nós. E é o que nós veremos nesse texto. Reconheço que esse texto aqui é de difícil interpretação a princípio, porque João diz, olha, vão lá perguntar para Jesus se ele realmente é o que a gente esperava ou se temos que esperar a outro. O que aconteceu com João? Esse homem que pregava sobre Jesus tão convencido, com tanta convicção, com tanta firmeza, falando que Jesus era o Messias. O que aconteceu com ele? Será que João está duvidando que Jesus é o Cristo, é o Messias? Será que é isso que está acontecendo com ele? Eu vou dar aqui para os irmãos as 3 opiniões principais sobre esse texto, e eu me inclino à terceira delas, e vou explicar para os irmãos porque eu creio que essa é a interpretação correta à luz do contexto. A primeira maneira de interpretar esse texto é que João, de fato, está duvidando que Jesus é o Messias. Ele começa a ter dúvidas se de fato Jesus é o Cristo. O problema é que isso não tem coerência com o contexto. Parem para pensar. Se você duvida de alguém sobre algo, você vai perguntar para ele sobre isso ou você vai perguntar para alguma testemunha? O que a polícia faz quando a polícia acha que alguém está mentindo? Ela pergunta para o suspeito ou ela pergunta às testemunhas? Se João de fato duvidasse de Jesus, ele não iria enviar discípulos até Jesus para obter uma resposta dele. Então não parece que João duvida que Jesus seja o Cristo. Então o que está acontecendo com João? Uma outra interpretação é que João, na verdade, está preocupado com os seus discípulos. E ele quer que os seus discípulos ouçam da boca do próprio Cristo que ele é o Messias. É certo que João se preocupa com seus discípulos, mas, de novo, o contexto não nos leva a entender a isso. Vejam, por exemplo, o versículo 22 diz o seguinte: então Jesus respondeu, ide e anunciai a João. A preocupação de Jesus aqui é com João, não com os discípulos de João. Ele sabe que é João quem está precisando de ajuda. Portanto, a preocupação central aqui não são os discípulos de João, é o próprio João. E é onde está aqui a terceira interpretação, que eu creio será mais correta à luz do contexto. É que João está desapontado e desanimado pelo fato de que Jesus ainda não se anunciou publicamente como Messias. Ele não duvida que Cristo é o Messias, mas ele está desanimado porque Jesus ainda não se proclamou publicamente como Messias. Vejam como o contexto apoia essa ideia. Vejam o versículo 18, que começa o texto, diz: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Todas estas coisas, quais? Uma referência aos versículos anteriores. Veja o versículo 16. Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, e o versículo 16 nos diz: todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito deles divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas foram referidas a João. Então, que notícia chegou aos ouvidos de João? Que Jesus era um grande profeta. É aí onde João se desanima. Ele passou a vida inteira ensinando que Jesus era o Messias. Ele está preso por causa dessa pregação. Ele vai morrer por causa disso. E as pessoas apenas estão dizendo que ele é um grande profeta. É aí onde João começa a desanimar. Ele teme que ele vai morrer sem ver o cumprimento de suas próprias profecias. Então ele diz: olha, será que temos que esperar outro? O clamor de João aqui não é muito diferente do clamor dos salmistas em muitos salmos. Senhor, até quando? Até quando teremos que esperar? Está tão perto, por que o Senhor não se proclama logo como o Messias de Israel? E é aqui onde nós começamos a ver a humildade desse servo. O que vemos em João é, em primeiro lugar, uma dependência clara na pessoa de Cristo. João, ele tinha dúvidas e temores, e ele leva suas dúvidas e temores a Jesus e o faz publicamente. Imaginem a cena. João já era um profeta reconhecido por todos. Jesus está ensinando uma multidão.
Se aproximam dois de seus discípulos, diz: com licença, Senhor. Sabe João, o grande profeta, ele tem algumas dúvidas, ele está um pouco desanimado, ele queria uma resposta do Senhor. João Batista, ele não teve vergonha de mostrar as suas fraquezas e as suas debilidades ao Senhor e de fazer isso publicamente. Irmãos, nós muitas vezes confundimos fraqueza com pecado. Fraqueza é algo essencial, é algo que faz parte da natureza humana. E fraqueza não é pecado. Deus nos fez frágeis. Eu sempre cria um pouco injusto que nós não tivéssemos tanta revelação sobre Adão antes da queda. Queria saber com mais detalhes o que seria esse homem perfeito, sem pecado. E nunca me dei conta que existem 4 evangelhos falando para nós o que é um homem sem pecado. O Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas observem que o Senhor Jesus, ele manifestou fraquezas humanas. Não estou falando aqui sobre pecados, quero ser bem claro aqui para que não confundam o que eu estou dizendo. Jesus não teve pecado, era impossível que ele pecasse, ele não tinha natureza pecaminosa, ele é Deus. Mas Jesus, ele manifestou fraquezas humanas. Porque o que aconteceu ali não foi que Jesus deixou alguns de seus atributos divinos, muito pelo contrário, ele permaneceu plenamente Deus, mas ele agregou sobre si a fraqueza da natureza humana. E vemos então a onipotência revestida de debilidade. Jesus, ele sofreu a dor do luto ao ver o seu amigo Lázaro morto, e ele chorou. Jesus, ele se cansou pelo caminho e ele parou e pediu água para beber, ele sentiu sede. Jesus, ele dormiu em meio de uma tempestade, não apenas porque ele confiava no Senhor, mas porque ele estava exausto. Jesus, ele se cansava como um homem, ele dormia, ele mostrava dependência no Pai constantemente, ele se retirava para orar, porque ele se fez em tudo como um de nós, exceto no fato de que ele não teve pecado. Vejam como o próprio Cristo, o homem perfeito, ele não teve vergonha de manifestar suas debilidades humanas, próprias de um ser humano. Ser frágil não é pecado, ser frágil é ser humano. Apenas Deus é forte. Irmãos, Deus nos fez do pó da terra. Somos frágeis. E João Batista, ele reconheceu a sua fragilidade diante do Senhor Jesus. E nós, como servos de Deus, temos que reconhecer a nossa fragilidade diante dele. Ao mesmo tempo, João recebe consolo do Senhor. Vejam o versículo 21 e 22, diz que Jesus naquela mesma hora, ele cura várias pessoas e diz: olha, anunciem isso para João. Era um cumprimento da profecia de Isaías 61:1, João a conhecia muito bem. João buscou ânimo no Senhor e ele foi consolado. Não há nenhum de nós que ao estar aflito, que vá ao Senhor com suas ansiedades e saia dali sem receber consolação de Cristo. Ele nos consola, ele nos dá ânimo. Em segundo lugar, nós vemos aqui em João Batista a disposição de se fazer o menor. Veja o versículo 28, que diz: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Outro trocadilho do Senhor Jesus. Como entender isso? O que Jesus quer dizer com isso? Que não houve ninguém maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Há uma interpretação comum que diz que João foi o maior de todos os profetas, porque nenhum profeta viu aquilo que João viu, e nós, que somos menores do que João, somos maiores do que ele, porque recebemos maior revelação e vemos a obra toda completa. A questão é de onde isso surge do contexto imediato. Jesus não está em nenhum momento falando sobre profetas. Observe o versículo 28, ele diz: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher. Quantos aqui nasceram de uma mulher? Levante suas mãos.
Creio que todos nós. Jesus não está falando apenas de profetas. Jesus está falando sobre todos os seres humanos. Dentre todos os seres humanos, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus quer dizer? Jesus nos está dizendo que a grandeza de João foi justamente se fazer pequeno. E se nós conseguimos nos humilhar e nos fazer menor do que João, então seremos maior do que ele. Veja como Jesus está apontando a isso constantemente. Ele diz: o que vocês foram ver no deserto, vocês foram ver uma pessoa vestida de trajes finos, uma pessoa elegante, com excelente oratória. Eles foram ver basicamente um Zé Ninguém que andava pelo deserto proclamando a palavra de Deus. Jesus está chamando a atenção à pequenez de João Batista. Como ele se humilhou ao máximo. E o que Jesus está dizendo é: essa é a verdadeira grandeza. No reino de Deus, irmãos, as coisas são completamente ao contrário do que no reino dos homens. No reino de Deus, dar é receber. O maior é o menor. O líder é aquele que serve. E aqui nós vemos uma lição de humildade. João Batista, ele se fez pequeno. E se nós conseguirmos nos humilhar mais do que ele, nos fizermos menores, então verdadeiramente seremos grandes. Obviamente que não deve haver uma competição aqui entre nós de eu vou me humilhar mais que você para ser maior que você, porque aí a humildade já ficou lá para trás. Não faria sentido. Mas o Senhor aqui nos chama à humildade. Para concluir, como resumiríamos a vida desse profeta? Como resumir a vida de João Batista? Ele mesmo a resume para nós em João capítulo 3, versículo 30, em uma simples frase. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. O que esse texto ensina para nós é justamente isso, que nós, como servos de Deus, devemos exaltar a Cristo e nos humilhar diante dele. Eu quero terminar contando a história de um animalzinho, porque geralmente o Senhor, quando nós lidamos com certos dilemas da vida, Ele nos manda contemplar a criação. Por exemplo, quando nós estamos ansiosos, o Senhor diz: observem as aves, que não plantam, não colhem, e mesmo assim o vosso Pai Celestial as alimenta. Observem os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Quando nós estamos preguiçosos, o Senhor diz: vai contemplar as formigas, para que aprendamos a trabalhar como elas. Mas o animal que eu quero falar hoje não se encontra na Bíblia. Talvez em Levítico, nas regras sobre alimentação, a gente vai encontrar, mas é sobre a cigarra. Geralmente nós ouvimos, em certa estação do ano, o canto irritante da cigarra. Mas esse animal tem algo muito interessante para nos ensinar. Dependendo da espécie da cigarra, ela passa de 1 ano a 17 anos, dependendo da espécie, debaixo da terra, se alimentando da seiva das árvores. Depois, quando ela se encontra no seu estado de maturidade, ela sobe até as árvores e ela canta para se reproduzir. E ela tem de 15 a 30 dias para viver e se reproduzir. Mas vejam o contraste. Ela passa pelo menos 1 ano debaixo da terra, sem ser vista por ninguém. E apenas 15 dias, 30 dias, numa árvore para ser vista. Vejam se isso não reflete a vida de João Batista. Ele passou toda a sua vida no deserto, sem que ninguém conhecesse ele, sem que ninguém soubesse quem era João. Até que Deus lhe deu uma voz para pregar, e ele sai. E o ministério de João, comparado com sua vida, é muito curto, é muito pequeno. O Senhor Jesus, em outro texto, diz que ele compara João com uma tocha que ardeu intensamente, e que alguns homens tentaram ficar perto dele para abrigarem-se na sua luz. Mas uma tocha que brilha intensamente, queima rápido e se apaga. E assim foi João. Uma vida muito curta, mas intensa para o Senhor.
Às vezes a gente tem a impressão, especialmente nós jovens, que nós vamos viver a vida inteira, que a vida nunca acaba. Mas nós não sabemos. A vida pode ser muito breve. De fato, a vida é breve. Mas nós devemos viver intensamente para o Senhor. A lição que João Batista nos traz aqui é de buscar o anonimato, de buscar realmente o deserto, de estar a sós com Deus, aprendendo dele, para então poder sair, anunciar e proclamar as verdades desse Deus. Que Deus nos ajude a nos fazer humildes, a nos fazer pequenos, como servos passar desapercebidos e dar glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela Tua palavra e te pedimos que o Senhor nos ajude a desenvolver essa humildade que vimos em João Batista. Deus, nós sabemos que essa humildade só é possível a nós por causa de Cristo, nosso sumo sacerdote, aquele que se compadece das nossas fraquezas, aquele que se humilhou e nos ensina a ser humildes. Dá-nos, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Livra-nos, Senhor, da arrogância, da soberba, do orgulho. Senhor, que quando nós acharmos que de fato te conheçamos, nos humilhe e mostre que sabemos tão pouco sobre o Senhor. Quando nós acharmos que já estamos santos, Senhor, mostre os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a estar perto de Ti, através de uma vida humilde. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.